E aí, pessoal, tudo bem? Bom, se você não me conhece, eu sou a Vera Cabaleiro, terapeuta holística há uns 30 anos já, e eu sou também professora de yoga e numeróloga. E eu sumi faz um bom tempo que eu não gravo muitos, não costumo gravar vídeo todo dia, mas eu dei realmente uma sumida. E você sabe por quê? Eu tô muito cansada. Cansada no sentido de que tem muita gente falando no nosso ouvido. É muito, todo mundo quer falar, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer dar sua opinião. Tudo bem, todos nós temos esse direito, mas ir para a rede social, para você não falar de assuntos relevantes, de coisas importantes, ou para trazer conhecimento, ou para trazer uma energia boa, é melhor ficar de boca calada. E a gente sabe que as redes sociais no que se transformaram as redes sociais hoje, né? É muito chato, tá muito feio, tá muito chato. Então eu pensei no seguinte, falei, para que eu vou falar, ser mais uma falando? Eu tive vontade de ficar quieta, fiquei, só que agora tá na hora de voltar, tá na hora de eu começar também a me expressar mais. E se as pessoas que estão falando alguma coisa pro bem, elas se omitirem, isso aqui vai se transformar, as redes sociais, né, numa área num mundo de ninguém. Então a gente precisa vir falar. E eu queria muito falar sobre essa questão dessa tragédia no Sul. Eu pensei muito antes de falar, porque eu não gostaria de parecer desrespeitosa com o povo lá do Sul, com todos aqueles que estão sofrendo. Então eu pensei muito, mas depois eu decidi que era melhor sim eu me manifestar. Eu tenho uma gata aqui, que ela tá fazendo umas coisas que eu não sei o que é, mas tudo bem, deixar ela brincar. Então eu resolvi aparecer e o que eu vou fazer para ajudar aqui? Trazer o conhecimento da numerologia, pegando como pano de fundo essa tragédia do Rio Grande do Sul. Porque quando eu fiquei muito tempo, estou há muito tempo prestando atenção não só nas notícias, mas também nos debates sobre o que está acontecendo e qual a melhor forma de lidar com essa situação, de reflexões. Então, toda hora eu estou vendo a manifestação de um número ali. Eu falo assim, nossa, aí é o número 1, nossa, aquele ali é o número 2, e eu vou fazendo essa distinção devido às qualidades de cada número. Então eu resolvi dividir isso com vocês e fica mais fácil a gente aprender, a gente conhecer um pouco mais de numerologia, porque muitas vezes você pega a descrição, o que é o número 1, número 5, número 10, número 9, o que são esses números? E você vê ali descrito, mas quando você vai para o mundo real, você não consegue, quem não tem muita experiência, não consegue fazer essa correlação. Isso aqui é tal número, aquilo ali é o outro número. Então, eu vou passar aqui pelos 9 números e contando para vocês onde nessa situação que é mega complexa, onde está cada número, a energia de cada número. Eu não vou esgotar o assunto. Eu peguei de cada número 1, 2, 3 características. Eu não vou esgotar, não vou explicar detalhadamente, mas você vai entender o que eu vou fazer aqui agora. E eu espero que você conheça um pouco mais sobre a energia dos números, a vibração de cada número, que é uma coisa muito, muito bonita. Tem o lado triste dessa situação, mas também cada número levou um lado belo, um lado que pode ajudar muito nessa situação, sabe? É muito gostoso a gente ver isso. Então agora eu vou começar a falar de cada número. Vamos então sempre começar pelo número 1. Eu fiquei sabendo que assim que essa tragédia começou a acontecer, ou seja, as águas subirem e causarem mortes e destruições, imediatamente depois dessa notícia, você já tinha grupos formados para ajudar nessa tragédia.
Então, o que acontece? Sempre tem, geralmente, uma, duas pessoas que tomam a iniciativa. Vamos formar um grupo? Vamos lá ajudar? Isso é o número um. O número um é aquele que toma a frente, que fala, vamos gente, que coloca fogo em todo mundo e que toma para si a responsabilidade de formar aquela zona de ação. Então, o número um, ele faz acontecer. Ele é líder, ele vai na frente e ele faz acontecer. Então, se vocês podem ter vivido essa vibração do número um. Olha só, você está em casa, de repente você viu na televisão a tragédia, a dificuldade, e você tem uma grande ideia. Vou ligar aqui no Zap para o grupo de condomínio e ou o grupo da família, não interessa, ou o grupo no trabalho, que aconteceu demais isso, e vamos fazer aqui no prédio, a gente vai recolher donativos, alimentos, e eu vou levar lá na zona de arrecadação e vamos enviar. Isso é o número um. Ele tem a grande ideia, ele toma a iniciativa e ele coordena os outros números, as outras pessoas, para atingir um objetivo. Então a gente viu muito forte isso, pessoas que tomaram a iniciativa, que foram lá. Isso também você vê, eu lembrei, o Jário Jorge da Silva, que é o prefeito de Canoas, ele está começando lá a fazer o trabalho dele, coordenar para reerguer o que já é possível, o que já foi limpo, e ele falou assim, aí o repórter perguntou, mas o senhor já tem o dinheiro, o senhor já recebeu a verba do Estado, do governo federal? Ele falou, não, eu não tenho dinheiro, mas eu assumo a responsabilidade, eu vou fazer as ações, isso gasta dinheiro, é investimento, mas eu não quero saber, eu vou fazer, depois eu vejo como é que eu vou lidar com tudo isso. Isso é o número um. Ele toma a responsabilidade para si, ele assume essa responsabilidade e ele vai à luta. Então é muito bonito e foi rapidamente, não é? Essa ação do número um ali como liderança. Aí você tem o número um da cidade, que é o prefeito, o número um do estado, o governador, o número um, presidente da república. Todas essas iniciativas também são regidas pelo número um, tá bom? Eu não vou me aprofundar, porque senão eu fico aqui falando de cada número o dia inteiro. Vamos lá para o número 2. O que é o número 2? Todos nós sentimos a vibração do número 2. Quando a gente fala assim, nossa, meu Deus, eu me coloquei no lugar do outro e eu vi se fosse o meu filho, minha família, meu cachorrinho, como é que seria, que loucura é essa? Isso é número 2, é aquele que sabe, ele não basta a ele mesmo, ele tem que se colocar no lugar do outro, ele sente um pouco essa dor e a partir daí ele entra em ação. O número 2, ele tem essa coisa do cuidado, do amor. O número 1 é o número mais racional, o número 2 é um número mais afetivo, embora seja um número que trabalha muito e que consegue resolver as paradas também. Então o número 2 está ligado à cooperação, que é o que a gente está vendo em todos os níveis. Todo mundo está cooperando, um manda água, outro manda aquilo, o outro é trabalho, e a gente está vendo também muito o número 2, ele rege a assistência social também, e a gente está vendo muito isso entre as esferas do poder público. A prefeitura, o estado e o governo federal, e é engraçado, por exemplo, em Belo Horizonte, no sul, em Porto Alegre, o prefeito é de um partido, o governador é de outro partido e o governo federal de outro partido. E eles vão ter que trabalhar em cooperação, deixando suas diferenças, suas simpatias, antipatias de lado, e vão ter que cooperar todos juntos para reconstruir o Rio Grande do Sul e para ter nossa, deu branco agora. Assistir aos necessitados, que ainda não está nem em processo, está muito longe ainda da reconstrução. Então você tem muitas verbas, é muito dinheiro envolvido, muito dinheiro.
E a gente tem que tomar muito cuidado, então tem que cooperar, tem que fazer trabalhos em conjunto para que você não perca esse dinheiro e todo esse trabalho. O número 2 também rege a paciência e a adaptação. E o que a gente está vendo pessoas, diz que nos locais onde elas estão abrigadas, né, elas estão perdendo a paciência. Você imagina um monte de gente saindo de suas casas, indo para um lugar nada a ver, com pessoas diferentes, numa situação absolutamente louca e tendo que ter a paciência para ouvir o chorinho do bebê, o cachorro latindo, a outra pessoa que levanta para ir ao banheiro. É muita bagunça, né? Mas é necessário. Então as pessoas estão sem paciência porque elas também estão traumatizadas. Então o número 2, esse poder de adaptação do número 2 está sendo muito exigido para essas pessoas. Se elas quem não tem poder de se adaptar está sofrendo demais nessa situação. Está muito complicado para elas. Então, olhe você, eu estou fazendo muito isso na minha vida. E se eu tivesse lá, eu estaria preparada para exercer, não para estar lá, para estar lá ninguém está. Exercer a minha adaptação, exercer a paciência comigo mesmo, com o outro, e lidar é muito complicado. Então aquelas pessoas que são muito rígidas, muito duras, muito impacientes, estão sofrendo mais do que as outras, entendeu? Agora a gente tem o número 3. Esse número tá dando o que falar em todas os meios de comunicação. Em primeiro lugar, o número 3 rege comunicação. Então, você tem ali a imprensa, todas as redes de televisão do Brasil, já teve gente de fora também. Então, eles fazem o trabalho deles, que é muito importante dentro dessa situação. Mas, uma coisa bonita que aconteceu, que o número 3, ele rege a expansão, o crescimento. E o que aconteceu quando foi divulgado essa situação horrorosa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, criou-se uma rede de ajuda, se expandiu naturalmente. E você vê gente de todos os lugares, todo mundo recolhendo donativos, água, alimentos. Então foi uma coisa que fez assim, que se expandiu, que cresceu de boca a boca. Vamos, gente, vamos fazer, vamos acontecer. E isso é muito bonito, porque foi uma coisa muito positiva. A gente precisa ajudar o próximo, então a coisa se expandiu, se multiplicou e todo mundo pegou aquela energia de positividade, de, olha, a coisa tá feia, mas se eu levar um pouquinho d'água, uma alimentação, aquela coisa da fé em dias melhores. E também temos o lado negativo desse número 3, que é a questão das fake news. Fake news está ligado à comunicação, à expressão, ao falar, ao se expressar. Então, isso é um caso muito feio, muito negativo da comunicação, que só atrapalha e que mata. Fake news mata. E a gente precisa, a cada dia, quando passar toda essa situação, a gente precisa sentar com mais seriedade e discutir como é que a gente vai lidar com essa situação, principalmente no nosso país, que está muito, muito feio, tá? Então tem gente mandando, como por exemplo a minha família, a gente está se organizando também, fora que a gente já contribuiu, para mandar lápis de cor e papel com desenhos, né? A gente imprimiu os desenhos, mandar para lá, para entreter as crianças, que você fica entediado. Imagina você ali naquele lugar, só tem o seu colchão, um pouco de roupa, você não tem nada para fazer, uma criança entediada. Então a gente está mandando. Então é o lado artístico do número 3, a cor, a beleza, a brincadeira. E eu fiquei muito, tem também outra coisa horrível desse
da comunicação mal feita quando é no negativo, que é aquelas pessoas que vão lá para se exibir. A gente viu casos aqui de gente que não estava fazendo nada, mas foi fazer vídeo, live de lá, só para dizer que estava, só para aparecer em cima da tragédia. Isso também é muito, muito feio, não é? Eu não sei como é que tem gente que tem essa capacidade. Ou seja, tem de tudo. Tem aqueles que estão usando, comunicando o número de Pix para receber, estão embolsando. A maioria aqui em São Paulo foi preso, né? O pessoal foi preso que estava fazendo isso. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção do número 3, que é um repórter estava andando de barco e ele falou: gente, o silêncio aqui parece uma cidade fantasma. E 3 é número de festa, de barulho, de música, de alegria. Então estava faltando a vibração do número 3 ali, né? Então, passada essa fase, a gente tem que ver como é que a gente poderia ajudar esse povo, mandando muita alegria. E o 3 é um número de muita fé. Ele cai 10 vezes, ele se levanta 11. Que quem é lá do Rio Grande do Sul diz que é um povo muito forte nesse sentido. Então essa força do número 3, essa fé, eu tenho certeza que vai estar ali, que vai voltar para o Rio Grande do Sul para se reconstruir uma sociedade mais segura, não é? E por falar em segurança, eu já vou entrar no número 4. O número 4 está ligado à estrutura. O que foi que as pessoas primeiro perderam ali? As casas, não é? E a gente não fala, a casa é 4 paredes, não é? Então o número 4, ele tá muito ligado à nossa casa, ele tá ligado às nossas estruturas, aquilo que mantém a gente firme, que mantém a gente de pé, que faz nos sentir protegidos. É a nossa intimidade, é o nosso gosto que tá ali, a nossa história que tá ali. E o que essas pessoas perderam foi justamente as suas casas. E perder a casa não significa só você perder bens materiais, você perdeu a sua história, você perdeu tudo que era teu, expresso ali nas paredes, nos móveis, nas roupas, em tudo. É a tua história, é a maneira de você se sentir seguro no mundo. Né? Às vezes não é assim. Você fala: eu quero voltar para minha casa, eu quero tomar um banho, eu quero ficar quietinha na minha casa, onde eu me sinto protegida. E eles perderam tudo, tudo. Eles perderam as estruturas, eles perderam os alicerces dele. Isso é muito triste, isso é muito complicado para a psique de uma pessoa, você perder as suas estruturas. Só que aí veio outra faceta do número 4, que foram aqueles trabalhadores braçais, sabe? Homens e mulheres salvando, entrando no barco e tirando gente das enchentes e fazendo aquele trabalho básico, é o básico, porque o governador está numa frequência de trabalho, o presidente da república está noutra frequência, mas eu que tem engenheiro, tem advogado, tem garis, tem de tudo ali, todo tipo de pessoa trabalhando, todo nível de pessoa trabalhando. E o que eles fazem? Eles fazem o básico. Não adianta ter governo federal se aquela pessoa se afogou, então eu tenho que tirar aquela pessoa e levar para um lugar seguro. Entende? Então, aqueles trabalhadores que não medem esforços. Número 4 tá ligado à dedicação, ao sacrifício. Tem lá trabalhador que está sem dormir há não sei quanto tempo. Tem uns que estão saindo de lá até doentes, pegam gripe, pegam doenças infecciosas, mas são pessoas que se dedicam, é a questão da dedicação. Eu não vou sair daqui enquanto a última pessoa não estiver salva. Isso é típico do número 4, a tenacidade, a força para trabalhar, são incansáveis, tá? E o número 4, ele rege casa, ele rege as estruturas das pontes, as barragens,
que a gente tem notícia que não foi feita a manutenção de muitos aparelhos públicos, e aí toda essa situação piorou por causa dessa estrutura que se perdeu ali. Então rege essa estrutura básica, o asfalto, a rua, e tudo foi perdido. E o número 4 também ele rege uma coisa muito, muito importante, que é a estabilidade, né, que as pessoas perderam. Perder dinheiro é uma coisa, agora perder estabilidade, gente, fica difícil, hein? É muito difícil. Mas o número 4, ele também rege o planejamento, ele rege a organização. As pessoas número 4 são pessoas extremamente organizadas, tudo arrumadinho, gostam de tudo no lugar certo, na hora certa, eles são metódicos. Então você também não consegue fazer um trabalho legal dessa magnitude que é o que aconteceu ali, se você não tiver um mínimo de estrutura. Então eu via, tipo o número 4, eles estavam recebendo as doações, eles ficaram em fila indiana, um passava para o outro, passava para o outro, passava para o outro, estava tudo organizadinho, as filas. Eles sabem, ali vai a água, para ali para o outro local vai a comida, para o remédio. Então essa organização, eu vi num lugar lá num abrigo, acho que foi no ginásio, que eles tinham ali. Pareciam umas lojinhas, sabe? Então, se você precisa de pasta de dente e sabonete e coisas de higiene, você vem aqui. Parecia uma lojinha, tudo arrumadinho, e eles davam para você. As pessoas iam chegando e recebendo. Ia chegando, já ia fazer um exame, já conversava, já via como é que era e era encaminhado para determinado local. Aí ali tinha a farmacinha, tinha a assistência médica. Então era tudo organizadinho para não virar bagunça. Então você tem que ter para nossa vida não ser bagunçada. Você perde muito tempo, você perde dinheiro, você perde tudo, se você não tem um mínimo de organização na sua vida. Então o número 4 estava ali organizando as coisas para tornar mais palatável essa situação tão triste que as pessoas estão passando. Sem número 4, ia ser um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, iam perder tudo e fazer uma grande bagunça. Mas o número 4 está ali para pôr ordem na casa e ajudar. Temos aqui agora o número 5. O número 5, ele tá ligado, gente, eu vi muito forte em algumas entrevistas de pessoas que falavam assim, não, lá no sul tá acontecendo essa coisa, então eu fui lá, falei com o meu chefe, ele me deu uns dias e eu tô viajando pra lá, não conheço, nunca vi, não sei onde é que fica, mas eu vou pra lá para ajudar no resgate dessas pessoas. O número 5 é um número extremamente aventureiro. Ele não sabe como é que é, ele não sabe onde ele vai dormir, o que ele vai comer, o que ele vai fazer da vida. E ele vai para lá e ele vai ajudar. Ele vai se jogar naquelas águas, porque ele fisicamente, são pessoas que têm agilidade, que tem força até física para ir lá, resgatar pessoas, ajudar. Ele não pensa, ele é até um pouco impulsivo, ele tem muita coragem. Vamos para lá, eu não faria isso, eu não ia ajudar lá, eu ia atrapalhar. Eu posso ajudar de uma outra maneira, mas aí pega o jet ski, pega uma canoa e vai, se aventura. Isso é muito bonito do número 5, é aquele que se joga numa situação e que está preparado para tudo e que se adequa, ele se adapta muito facilmente. O número 5 é muito inteligente e ele se adapta bem. Eu vou para lá, se for só uma refeição, eu como só uma vez por dia, eu durmo em qualquer lugar, às vezes nem pensa que tem que tomar uma vacina para enfiar o corpo naquela água suja. Mas ele vai, ele ajuda, são pessoas fortes, pessoas assim que se dão bem com todo mundo, sabe? Chega, já vai se enturmando, vambora, gente, vamos fazer. Então são pessoas muito interessantes, muito importantes, eles trazem uma alegria, uma força assim, sabe?
Vão para cima, vamos resolver. O número 5 é muito assim. Só que tem uma característica que eu vou ter que chamar a atenção de vocês, do povo de lá, e eu estou usando também para a minha reflexão. O mundo está passando por muitas, mas muitas transformações e muito rapidamente. Então, quem não acreditava, quem dizia que havia uns ecochatos, que os cientistas, desculpa, cientistas isso ou aquilo, agora vão repensar a forma de lidar com essas pessoas, a forma como você vai se referir a uma pessoa, porque os ecochatos estão certos, os cientistas estão certos, e o mundo está desabando rapidamente na nossa cabeça. Então, se você é uma pessoa muito muito metódica, tem que ser assim, 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 não vai dar certo, você não vai se adaptar a esse mundo novo. O que um mundo novo traz? E a energia do 5 ela nos ajuda. Se adapta rapidamente, as coisas estão mudando. Então, antigamente, a minha vida era muito mais programada, as nossas vidas, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Você detesta essas perguntas, né? Como você se vê daqui a 5 anos? O pessoal do Sul não vai poder falar isso. O pessoal do Sul, há 5 anos atrás, não imaginava, não é? Que isso tudo estaria acontecendo. Você imaginaria que você veria um cavalo no terceiro, quarto andar de um prédio, olhando pela janela? Você imaginaria ver uma vaca em cima de um altar de uma igreja? Ou um cavalo no telhado? Não! São coisas assim, meu Deus, o que está acontecendo? Teve peixe no Beira-Rio. Foram encontrados peixes lá no gramado do Beira-Rio. Você imaginava isso? Agora, o número 5, ele se adapta. Nossa, eu não imaginava, mas como é que a gente vai viver agora? Como é que a gente vai fazer? E eu presto atenção em pequenas coisas, como, por exemplo, pequenos luxos que a gente tem, que eu não sei como é que vai ser daqui a algum tempo. Ou uma coisa que muito se fala e ninguém presta atenção é água. Água é objeto de luxo. E aqui no Brasil, como a gente tem muito, a gente não dá o valor. Então, o que vai acontecer? Você está acostumado a tomar 2 banhos por dia, mesmo no inverno, né? Mesmo no inverno, tomar 2 banhos por dia. Daqui a algum tempo, você não vai mais poder tomar 2 banhos por dia. E quem sabe, até nem todo dia a gente vai tomar banho. Porque a água está acabando. A água está ficando escassa. E água é saúde, água é vida. Eu não vou poder gastar água e lavar o cabelo todo dia, aquele cabelão assim todo dia, tomar 2, 3 banhos por dia, lavar calçada. Isso já não se faz mais, lavar calçada, até, não é? Então, o número 5, ele traz pra gente essa adaptação muito rápida. Entende? Então, antes fazia assim, agora vai ter que mudar porque não dá mais e vão fazer. Agora, o povo no Sul, eles também têm que fazer essa reflexão, vai ser obrigado a fazer. O 5, ele traz as mudanças. Então, olha o que aconteceu com a vida dessas pessoas. E ele rege também as viagens, os deslocamentos, o número 5 rege. Então, cidades inteiras vão ter que ser deslocadas, bairros deslocados para lugares mais seguros para que não passe por isso outra vez. Então, o deslocamento, a adaptação e a mudança. Ai, mas minha avó, meu avô, meu tataravô, meus pais moraram aqui nessa casa. Acabou isso. Você vai guardar os seus afetos no seu coração, mas não mais em determinadas situações. Você vai ter que pensar muito rápido. Então pense aí você no conforto do seu lar, como é que você está lidando com as mudanças e até que ponto você está se predispondo a essas mudanças, hein? Porque senão você vai sofrer. No futuro você vai sofrer. E as opiniões pessoais, elas não são mais importantes do que o bem-estar coletivo. Então, pense bem. Vamos lá para o número 6. Número 6 é o número da família, que está muito ligado ao número 4. Então, o número 4, ele rege as estruturas de uma casa. O número 6 seria o lar. Então, quando você pensa com a vibração do número 6, você deve ter pensado assim, olha só.
ai meu Deus, o velhinho e a velhinha ali naquela água gelada, eu vi um senhorzinho que ficou numa árvore mais de 2 dias e meio, ali sem se mexer na árvore para não morrer afogado. Uma criancinha, bebezinho, pequenininho, não dá vontade de você pegar esse povo, levar para sua casa ou qualquer lugar, dar um banhinho quente, pôr uma roupinha bem fofinha, meia, aí você faz uma sopa, aí põe na caminha, cobertor e fala, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é o número 6, gente. É o número do amor, é o número do cuidado com o outro, do cuidado com o próximo. Então você pensa no bem-estar do próximo, seja emocionalmente, seja fisicamente, saúde. Número 6 rege saúde, entre outras coisas, né? Não é só isso. Então, o número 6, ele quer a paz, ele rege também a assistência social, tem tudo a ver, ele rege o conforto, a tranquilidade. Então você vê aquele povo sofrer e você quer dar um pouco de conforto, de tranquilidade, um alimento. 6 rege alimentação também. Então o que você quer? Fazer uma comidinha, não pode ficar com fome. Não pode ficar com fome, tem que ter um cobertor, gente, tá muito frio ali. Então, sempre que você pensa nessas coisas, nas coisas básicas que o povo que tá nos ginásios, nas escolas cuidando, ai, a gente tem que pegar um colchão aqui, pôr as crianças, tirar do frio, essa coisa toda, é o número 6. E tem muitos, mas muitas vezes, quando você está recolhendo donativos, você pensa como número 6. Eu preciso dar uma roupinha quentinha, eu preciso dar um cobertor, eu preciso dar um alimento, água. Ele pensa naquele básico, naquele conforto, porque aquele conforto físico vai colaborar para amenizar o desconforto emocional, o desconforto espiritual que esse povo está sentindo, gente. Então, Mercedes é muito bonito nesse sentido, ele é muito bom, ele é mãe, é colo de mãe. Então, quando você está fazendo isso, quando todos os voluntários estão fazendo isso, eles estão vivenciando o número 6. Então, o número 4, o número 5 vão lá para a água e tiram as pessoas, salvam as pessoas. Aí entra em ação o número 6, a mamãe que, vem cá, vamos dar um banho nessas crianças, vamos dar um banho para aquecer, aí vão roupinha. Então, esse é o número 6, que é um número lindíssimo que a gente está precisando muito nesse momento. Né? É o número da família, é uma família Brasil, é a família de todos aqueles que o país inteiro se voltou, né? Somos todos Rio Grande do Sul, então é a nossa grande família, sem nenhum tipo de diferença, sem nenhuma análise, sem nenhum preconceito. Tá bom, gente? Então, é o número 6. Saúde, cooperação, bondade e cuidar do outro. Agora, vamos para o número 7. Temos aqui um número muito importante também. Então, eu falei das mamães, né? Das mamães, até um homem pode ser a mamãe naquele momento, né? A energia da mamãe que cuida. O número 7, ele já é um número mais distante e mais frio. Frio em que sentido? Ele é técnico, ele é analista e ele é especialista. Então, quando você vê uma pessoa da defesa civil, pode ser, um especialista em barragem, um especialista em oceanografia, em rio, em fauna, flora, estou tentando encontrar a palavra aqui, estou falando outros, estou tentando encontrar a palavra, meteorologia, né, os meteorologistas e todos aqueles que, gente, o sol tá virando, eu não sei se está ficando escuro aqui o meu áudio, tá acabando, espero que dê, para não ter que me mexer daqui, eu não sei se fica bom eu virar, se fica mais, não, deixar como tava, é que é outono, então toda a luz da minha casa, ó, tá pegando aqui, a luz da minha casa, ela muda, eu tenho que me mudar para gravar os meus vídeos. Então, o número 7 é dos especialistas, médicos, 7 rege saúde também, médicos, aquele que tem
o conhecimento, mas ele não vai para a linha, não é que ele não vá para a linha de frente, é claro que ele vai para a linha de frente, mas ele é mais especialista em toda aquela estrutura que exige das pessoas muito conhecimento técnico, pessoas que estudaram muito. As pessoas que estão no nível 7, elas não estão no achismo, vamos lá, vamos ver o que... Não, elas são especialistas no que fazem. Por exemplo, a ministra da Saúde, o 7 rege saúde, então ela está lá numa questão técnica, avaliando como ela vai ajudar e agir nesse processo, entendeu? Que mais que é? Eles são especialistas. E também o 7, ele tem a questão da espiritualidade. Aí tem um monte de gente falando que é porque eles não foram bonzinhos, então aí eles estão recebendo castigo divino. Mas tem tanta gente falando, tanta gente dando palpite e trazendo, porque na outra vida eles foram isso, foram aquilo. O que eu acredito não interessa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo espiritual. Então, a espiritualidade é algo importante, que nos dá muita força. Espiritualidade, não estou nem falando religião, estou falando espiritualidade, a metafísica, ela nos dá muita força, mas a gente também tem que prestar atenção que fanatismo não leva a nada. Essas pessoas que estão aí falando, elas estão mais numa crítica, eu acredito, do que num processo de ajuda, de força a essas pessoas. Eu não gosto muito de certos tipos, sabe? Teve uma mulher, o que foi que ela falou? Ela falou uma besteira, que eu ri sozinha. Tem uma evangélica, ela é pastora, e ela falou que as mulheres que fazem chapinha vão pro inferno, acho, sei lá o que, né? Deus não gosta. Aí eu falei, nossa, eu acho que todas as pessoas lá do Rio Grande do Sul faziam chapinha. Aí foi todo mundo, né? Todo mundo afogado, todo mundo perdeu tudo por causa da bendita chapinha. Sabe, gente? É uma coisa assim que eu não consigo pensar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro que eu acho muito feio você ficar apontando o defeito dos outros. O Rio Grande do Sul tem karma com isso, tem karma com aquilo. Todos nós temos karma, porque karma é o resultado das nossas ações. Mas agora a gente não precisa disso. A gente precisa de trabalho, a gente precisa de cooperação, oração. Ao invés de ficar falando aí que foi isso, que foi aquilo, lidere um grupo de orações e vai rezar lá pelo Rio Grande do Sul, faça alguma coisa de útil. Se você não pode doar, se você não tem dinheiro, não tem nada para doar, doe o seu afeto. Não precisa nem rezar, manda uma energia do seu coração e faça chover chuvas de bênçãos no Rio Grande do Sul. 7 também rege o oculto, tudo que está oculto e que acaba vindo à tona. O que acontece? Número 7, ele... Olha só o que vai acontecer, que as pessoas já estão falando que não precisa muito para entender o que vai acontecer. Quando essas águas baixarem, a visão tenebrosa que a gente vai ter. Já está começando o mau cheiro. E a gente não tem esse hábito de falar, essa situação não está me cheirando bem, quando tem alguma coisa oculta, algo que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo entender, não está me cheirando bem. E o 7 rege isso. Então, quando as águas baixarem e a gente conseguir ver as profundezas do que está ali, são corpos, são restos de animais, resto de comida, é tanto resto, é tanta coisa ali, já está fedendo, e que não vai ser nada bonito da gente ver, nada bonito da gente entrar em contato. Então, o 7, ele vai trazer isso à tona. Agora, que tudo isso sirva como reflexão das nossas atitudes. Aí sim é outra coisa, vamos refletir sobre as nossas atitudes e ver no que a gente pode melhorar como pessoa. E isso sim, como é que eu posso melhorar? Agora, essas pessoas que ficam apontando o dedo
para o que está acontecendo, que é culpa disso ou daquilo, eu, sinceramente, eu acho que se você não pode ajudar, fica de boca calada. Porque ninguém agora está querendo refletir sobre o passado. As pessoas estão querendo se livrar, se salvar suas vidas e pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Que mais? Tem mais alguma coisa? O 7, eu vi ontem, um 7, quando eu estava assistindo o jornal, as pessoas estão começando a brigar, já tinha falado isso no número 2, lá por desavenças, né? O 7 é uma vibração muito, muito individualista, no sentido de que gosta de ficar sozinho, gosta de pensar, de andar, de ir para a natureza, de refletir. Ele gosta da sua individualidade. Imagina você estar ali com um monte de gente que você não conhece, nunca viu na vida, e ter que conviver com essas pessoas, não é? Então o 7, ele sofre nessa situação, ele está sofrendo muito, porque ele precisa da sua individualidade. Vamos lá para o 8 para não ficar, nossa, já deu 40 minutos, gente. Vamos aqui terminar rapidinho. 8 rege justiça, rege responsabilidade, rege prestação de contas. E agora eu vou entrar numa área bem delicada. 8 são as ações concretas. Então vamos lá. Quando tudo isso baixar um pouquinho, a gente vai ter que sentar e ver a responsabilidade da natureza e de um acidente, e a responsabilidade dos políticos, daqueles que tinham que gerir o poder público, a área pública, e não fizeram. É sabido, eu fico até com raiva, gente, eu tenho que tomar cuidado para não ficar muito agressiva, que o Serviço de Defesa Civil de Porto Alegre foi praticamente desmontado, que não se fazia manutenção em todos os equipamentos, com portas e não sei o que mais, há anos na cidade, que o prefeito, quer dizer, isso já vem há muito tempo, né, entregou a cidade de Porto Alegre às construtoras, às empreendedoras, e elas faziam ali o que bem entendiam e não prestavam atenção à ecologia, não prestavam atenção aos serviços básicos que uma cidade precisa ter. Vai desmatando, 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 faz o que bem quer, põe cimento em tudo, constrói, destrói a natureza, e o poder público entregou, privatizou, entregou tudo na mão de empresários que só visam o lucro. Foi isso que aconteceu, e é isso que a gente, depois que tudo isso passar, tem que sentar, e cada eleitor tem que prestar atenção. O meu vereador, o meu deputado, o meu senador, todos da linha pública, vocês têm que prestar atenção no que eles têm em relação às mudanças climáticas, quais são as propostas deles em relação às mudanças climáticas, em relação à ecologia, em relação à agricultura, à pecuária, ao agro. O agro nem sempre é pop, o agro nem sempre é amigo. Você veja que você come soja? Quem aí come soja? Levanta a mão. Você come soja? Leite de soja, ainda tem aí leite de soja. Quem toma leite de soja? Não é? Soja vai para o outro lado do mundo para alimentar gado. E é disso que a gente precisa. Quem ganha dinheiro com agro? A população toda não. O agro recebe um monte de subsídios e de ajuda do poder público, enquanto que nós ficamos aqui. Outra coisa, os bancos. Você já viu algum banco aí se manifestar dizendo que vai liberar juros e dívidas daquele povo que tem negócios com eles? Quanto que os bancos já doaram para a reconstrução, para ajudar nesse momento? Entende? Os grandes empresários, aqueles que recebem muito do poder público, nosso dinheiro, o que foi feito? Então, todas essas situações a gente tem que avaliar, prestar atenção na hora de votar,
porque isso vai ter que ser trazido à tona, o número 7 vai trazer à tona, para que o número 8 tome as suas medidas. Até dentro da justiça, quem não... É o momento de prestação de contas desses governantes, em todos os níveis, tá? É hora de prestação de contas. O que eles fizeram, o que deixaram de fazer, e olha o que aconteceu com a população. Foi só aquecimento global. Tudo bem, o aquecimento global vem de uma... É complexo de falar. Mas mesmo com o aquecimento global, essa tragédia poderia ter sido bem menor. Menos gente ter morrido e não chegar no nível em que chegou. Então, o número 8, ele lida com a justiça. Justiça mesmo, o sistema judiciário, ele lida com a verdade, lida com a honestidade. Não é só dinheiro, as pessoas acham que o número 8 é dinheiro. Não, o número 8 é muito complexo, tá? E ações concretas para a gente ver, para que isso não aconteça novamente. E também as fake news. O governo federal já está tendo aí uma atitude um pouco mais dura e pretende trazer isso para que a gente lide com as fake news de uma maneira bem mais, que sejam enquadrados na força da lei e que paguem por isso. Então aí o número 3, né, a comunicação negativa, aí entra o número 8 e enquadra essas figuras nefastas da nossa sociedade. Então o número 8, ele vai ser de grande importância. Número 8 rege também as Forças Armadas, rege todos aqueles que estão trabalhando, né? O Exército, as 3 forças, né? Ele rege também e todos aqueles que estão trabalhando e ajudando. E por fim, se eu ser rápida aqui, nossa, quase 1 hora. Por fim, a gente tem número 9, que rege ecologia. Você olha para aquilo, você automaticamente pensa em ecologia. Todo esse sistema climático, todo o que está acontecendo, esses estudos. O número 9, ele rege humanitarismo, que a gente viu o tempo inteiro. O humanitarismo ali é o número 9, né? Tem toda a qualidade de cada número, mas o número 9, ele rege a ajuda ao próximo, mas num nível macro. Entende? Então, enquanto o número 6 dá o alimento, o número 9 pensa na agricultura também. Ele pensa em coisas grandes para alimentar aquele povo, para mudar o que tem que ser mudado, para uma melhor qualidade de vida para todo mundo. O número 9 rege a humanidade, a ajuda, a pensar diferente, a abrir a mente, a ser também um pouco mais atualizado. Tem gente ali que talvez tenha morrido ou que tenha saído de suas casas, mas que não estava ligado no aquecimento global, não estava ligado, não tem cultura às vezes para isso, mas está na hora da gente se ligar. Não precisa ter uma faculdade, ser uma pessoa muito... Não, para você saber que coisas estranhas estão acontecendo no nosso país e que é chegada a hora da gente fazer alguma coisa. Então, trazer mais conhecimento para as pessoas, tá? E que você atue de uma maneira política mais pé no chão, sem perder o amor no coração, que é o número 9, ama. E é uma coisa legal que eu estava pensando. Vamos supor, lá no Rio Grande do Sul tem alguém que tem preconceito com negro. Ele recebeu uma camiseta que ele não sabe se foi um negro que usou e depois doou para ele. Aqui, eu tenho aqui em São Paulo, tenho preconceito com o pessoal do grupo LGBTQIA+. Aí eu dou um sapato, um vestido meu, e quem vai usar é esse povo. Então você dá e você não olha a quem, não tem espaço para preconceito, sabe? A gente tem que adotar isso. Agora não vamos esperar que isso aconteça com você, comigo, com quem não aconteceu, para que a gente aprenda todas essas lições. Você aí no conforto do seu lar, já falei, pense nessas situações e fale assim, e se fosse eu? Acho que eu preciso desapegar disso, desapegar daquilo, me soltar mais e vivenciar um novo mundo que está surgindo através da dor.
mas está surgindo um novo mundo. E todos nós estamos juntos, é a mesma lição para todo mundo, e é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Tô tendo que falar um pouco rápido, porque é muita coisa para falar, já vai dar 1 hora aí que eu tô aqui. E eu queria te perguntar, você não ficou aí com curiosidade para saber quais são os números que regem a tua vida? Quais desses números você pertence? O que o seu nome, a sua data de nascimento dizem sobre você em relação a tudo isso? E olha que tem número aí que você nem sabe que tem. Então, dá uma ligadinha aí para mim, vamos marcar o seu mapa, vamos trabalhar juntos para que você possa se portar diante desse mundo novo que está surgindo aí a cada dia, ele está dando uma carinha nova, tá bom, gente? Um grande abraço, foi muito bom voltar, foi muito bom conversar com vocês, que bom que vocês estão aqui, eu te agradeço demais e um grande beijo para vocês, fique com Deus, tchau.